Como é bom a gente se reunir como família para experimentar o que Deus tem para nós, né? Nada mais maravilhoso, né, do que conhecer as Escrituras Sagradas. Se apaixone pela palavra de Deus. Coloque a sua vida e deixa que ela te oriente em todas as coisas. Deixa que ela te conduza nas escolhas diárias. Deixa que ela cure as suas emoções, seus sentimentos. Por vezes a gente fica tão abatido de alma, né? A gente fica tão angustiado, porque a gente desconhece quais são as promessas que Deus tem para nós. Eu queria ler um texto, que é o texto das nossas reflexões, como família da fé. Depois alguém traz o livro lá para mim, das espirituais, lá das disciplinas espirituais. Diz assim, em Atos 2, verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o tema que nós temos para orientar a família Sal da Terra durante esse ano de 2023. Você já ouviu isso, né? Todos os anos a gente tem uma escola de liderança, e nessa escola de liderança nós desenvolvemos uma reflexão dentro de um tema. E o tema desse ano é disciplinas espirituais. Ou seja, quais são as coisas que precisam estar presentes na minha vida e na sua vida, para que a gente possa amadurecer, crescer, evoluir espiritualmente. Às vezes a gente, né, a pastora Cláudia estava pregando na nossa conferência, na semana que passou, e ela falando, bom, se você quer crescer em oração, é uma disciplina importante, e assim como você quer ter um bom condicionamento físico, você vai para a academia, se você fizesse 3 minutos de academia por dia, seria suficiente para você manter a tonificação dos seus músculos, desenvolver um bom shape, ter uma saúde legal? Provavelmente não. E às vezes na nossa vida espiritual, a gente tem dedicado apenas uma fração de algum momento na nossa vida, para a gente desenvolver a nossa relação com Deus, e de maneira que a gente possa viver a vida que Ele tem para nós. E a nossa vida espiritual precisa ser exercitada, por isso nós precisamos de disciplinas espirituais. Disciplina no sentido de ser constante e consistente naquilo que queremos experimentar na nossa vida. A diferença de uma pessoa de sucesso de uma pessoa de fracasso é que normalmente a pessoa de sucesso é aquela que faz com constância e consistência aquilo que o fracassado faz de vez em quando na vida. Então muitas vezes, se você quer ter um casamento bem ajustado, você precisa dedicar tempo ao casamento. Se você quer ter um relacionamento de namoro, de noivado, de amizade, é preciso dedicar tempo, é preciso crescer nesse processo. Então quando a gente faz um evento para casais, é para que a gente possa conversar assuntos que vai fortalecer a relação conjugal. Por mais que você possa ter uma relação boa, há espaço para melhorar. E também, todos nós sabemos que em algum momento, todos nós enfrentamos crises de comunicação, crise no relacionamento, e aí quando nós estamos melhor espiritualmente, nós lidamos com as situações adversas de maneira mais adequada. Então eu queria te incentivar, esse é o livro, Disciplinas Espirituais, e nós temos uma escola de liderança, para desenvolver a sua espiritualidade, que acontece aqui, toda a última terça-feira do mês. Terça-feira que vem a gente tem, você pode fazer sua matrícula, as aulas que você perdeu, você vai fazer online, que elas estão online no espaço do aluno, e eu quero te incentivar a dedicar tempo na sua vida espiritual, a separar, falar, o que me custa uma terça-feira por mês, né, das 7 da noite às 9:30 da noite, eu estar num lugar para mim aprender, para mim desenvolver a minha vida espiritual. E o tema desse ano é esse texto que eu estou falando, é como nós podemos ter
olha só, isso aqui é o momento em que a igreja se reúne, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Diz assim, né, que eles dedicavam o ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. A consequência disso era sinais, prodígios e maravilhas. A consequência disso era mantimento e suprimento na vida de todos. A consequência disso era que eles tinham adoração continuamente no templo e de casa em casa, e eles tinham participação de partir do pão com alegria, sinceridade de coração, e dessa maneira eles, louvando a Deus, eles caíam na simpatia de todo o povo, e as pessoas iam desejando para a vida delas mais dessa vida comunitária. Esse é o tema do ano de 2023, escrito por Lucas, né, o Evangelho de Lucas e Atos, é uma tese, Lucas escrevendo para falar ao Teófilo sobre quem Jesus é, e agora quem são os seus discípulos, seus apóstolos, e nós temos certeza que Deus quer falar muito ao meu coração e ao seu coração. Foi muito rico a nossa conferência, e a gente teve gente de várias partes, tivemos o pastor Manuel que esteve conosco, foi um tempo precioso. Para chegar nesse momento, de vivenciar isso que o livro de Atos está registrando para nós, é preciso voltar um pouquinho para a gente entender como nós também podemos olhar para aquela comunidade inicial e dizer, eu quero experimentar, né? Assim como foi em Pentecoste, enche-me de novo. E nós estamos dizendo, eu quero uma experiência tão linda como aqueles discípulos tiveram naquele momento na vida deles. Não é que Deus vai repetir, mas é que Deus vai permitir que nós possamos adentrar aquilo que Ele tem para nós de forma mais plena. Quem quer mais de Deus na sua vida? Fala, eu quero. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de relacionamento. Não é assim numa amizade ou no namoro. Para que funciona o namoro? O namoro é duas pessoas que querem se conhecer, desenvolver um relacionamento para saber se eles podem construir família. Namoro não é só para ficar pegação, como muita gente, não é só para tirar do outro o que eu quero. Namoro é um processo de conhecimento para saber se nós juntos podemos crescer e desenvolver família. Se eu quero essa relação com Deus, eu vou ter que me dedicar a desenvolver com Deus um relacionamento em todo o tempo. Então, quando o livro de Atos registra isso para nós, que eles tinham ali a dedicação à palavra de Deus, eles estavam dizendo, eu quero mais da palavra de Deus, eu quero conhecer mais o que a Bíblia diz, para que eu não seja enganado por filosofias, palavras bonitas. Às vezes tem muita gente empolgado com pessoas na internet, né, fazendo da internet o seu guru. Eu escuto fulano, lê a Bíblia por você mesmo. Os nossos mestres, nossos pastores, eles são ajudadores, mas se você não tiver a disposição pessoal, né, é igual aquelas pessoas que pagam academia, e aí depois de um tempo fala assim, não, mas não estou adiantando nada eu pagar essa academia, não estou vendo mudança. E alguém fala para ele, mas você tem que ir na academia. Não era só pagar não? Entendeu? Então tem muita gente pensando que a vida espiritual é desfrutar da espiritualidade do outro. O outro desenvolve espiritualidade porque ele se dedica a conhecer a Bíblia, dedica à oração, dedica à comunhão, dedica ao partir do pão, senso de comunidade. Então muita gente está estagnada na sua vida espiritual e vive a mesma vida há 5 anos. O testemunho que tem foi quando converteu, não há nova experiência com Deus, não há revelação, amplitude da visão. Mas eu quero voltar um pouquinho antes de chegar nesse ponto. Lá em João, no capítulo 14, diz assim, eu pedirei ao Pai, Jesus falando, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então agora há uma promessa de Jesus, conversando com os seus discípulos, em que João, o evangelista registra, Jesus está dizendo, eu vou dar a vocês outro conselheiro. Então quando Jesus cumpre o papel dele,
era necessário agora que houvesse alguém que nos acompanhasse. Pensa bem, quando o homem se afastou de Deus, vamos voltar lá no Éden, Deus estava presente numa relação com Adão e Eva todos os dias. Eles tomavam um chá da tarde todos os dias juntos, porque é isso que diz que Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. De um dia para o outro, Eva deu ouvidos à serpente, e ela e o seu marido desobedeceram a Deus. Com isso, houve o quê? Um rompimento, um afastamento da relação de Deus com a humanidade. E aí entrou a rebeldia e o pecado. Era necessário então o quê? Que Deus resgatasse a relação. E como é que ele fez? Enviando o filho dele em forma de homem, para que como homem pagasse a penalidade que estava sobre nós. Então nosso pecado foi perdoado. Deus abriu de volta o caminho do relacionamento. Mas Deus sabia que se ele nos deixasse a sós, como foi lá no Éden, o que aconteceria? Nós, uma vez mais, intencionalmente, nos afastaríamos da sua presença. Então o que era necessário? Fazer com que tenhamos ou tivéssemos presença permanente de Deus conosco. E qual foi a solução? Deus entregou o Espírito para que Ele habitasse em nós. Então agora, eu e você temos presença permanente de Deus, o Espírito da verdade, o Conselheiro, o Consolador, que Jesus está dizendo que enviaria da parte do Pai. E esse Conselheiro, esse Consolador, é aquele que em todo tempo nos orienta. Então quando você for tomar uma decisão, aquieta sua alma e escuta o que o Espírito Santo está falando com você. Ou seja, o Espírito que habita em mim, que habita em você, é o mesmo que habitava em Jesus quando estava na terra. É esse Espírito que agora está presente na nossa vida como comunidade. Por quê? Porque se nós ficássemos sem Deus, nós seguiríamos de novo o caminho da rebeldia. Então Deus põe uma presença permanente. Ele é o Espírito da verdade que nos conduzirá a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas olha só que coisa interessante, Ele nos faz lembrar. Então significa que em algum momento, primeiramente, nós precisamos aprender. Então quando a gente não tem o que ser lembrado, fica difícil. Então se você não for dedicado a ler as Escrituras Sagradas, a ouvir quais são as promessas, quais são as heranças que Deus concedeu para mim e para você, você nunca vai poder requerer aquilo que por direito na cruz do Calvário Deus deu a cada um de nós. Não porque nós merecíamos, não porque fizemos o que era certo, mas porque Jesus concedeu gratuitamente, quando Ele assumiu sobre si a nossa maldição para nos tornar em bênção. Sem o Espírito Santo, eu e você não conseguimos esperar o que Deus tem para nós. É interessante que tentar viver essa vida sem o Espírito Santo, e eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem assim: a vida cristã é muito difícil, andar com Jesus é muito difícil, são muitas tentações. Falar de santidade, falar de integridade, falar hoje de relacionamento, em que as pessoas, todas as vezes que pensam em relacionamento, ele pensa em transar com alguém. E aí como é que eu vou manter a minha vida em santidade? Quando eu vou fazer negócio, eu tenho que ser honesto. Em um país que a gente vê as pessoas aprender sobre corrupção o tempo inteiro, falar sobre dignidade, né? De amor ao próximo, em que cada vez mais as pessoas estão dizendo que cada um no seu quadrado, você se vira. Ou seja, nós precisamos de uma orientação na nossa vida, e a orientação absoluta é as Escrituras Sagradas. Sem as Escrituras Sagradas, nós não vamos viver, e sem o Espírito que me ensina a respeito delas, eu não vou ser capaz. Lá em Atos, voltando, né, nós lemos capítulo 2, agora lá em Atos, então a gente leu em João, Jesus falando, e agora em Atos, o próprio Lucas escrevendo, ele diz assim, no começo do livro: em meu livro anterior, ele citando Lucas, Teófilo, falando a mesma pessoa para o qual ele tinha
escrito o evangelho dele. Escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí o verso 8 ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vamos lembrar da ordem de Jesus aos seus discípulos, depois de ter dedicado mais de 3 anos da sua vida para discipular aqueles 12 homens e mais aqueles que em torno deles andavam, porque por onde Jesus ia, havia uma multidão que o acompanhava. Essa multidão, quando Jesus começa a falar de sacrifício, de morte, de cruz, foi embora. Então muitas vezes nós queremos apenas a parte do ensino de Jesus, que fala sobre multiplicação de pães, de ressurreição, de vitória, mas quando Jesus começa a falar de dores, sofrimentos, entrega, renúncia, a maioria das pessoas foram embora, eram milhares. Jesus volta aos seus discípulos e pergunta para eles: o povo foi embora, vocês também não vão não? Vocês também não querem ir? Pedro responde: Jesus, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, não tem para onde ir, não tem plano B para quem serve a Deus. O serviço de Deus é agradar o coração do meu Pai, e com isso vai ter que mudar o meu estilo de vida, porque a vida que vivíamos antes de conhecer o amor de Deus, era segundo o pensamento, sabedoria, ideia, inteligência, cultura dos nossos dias. Mas agora que eu recebi o Espírito Santo, eu vou me dedicar a conhecer o que Deus tem para mim. E ali Jesus está dizendo, naquela ocasião, antes dele subir aos céus: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele está dizendo, vocês devem ir para o mundo inteiro. Interessante que agora, no começo do livro de Atos, o Lucas registra que Jesus diz assim: não vão, esperem. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tinha mandado os discípulos irem por todos os países, agora ele está dizendo: esperem, não saiam de Jerusalém. Aí a pergunta é: bom, é para mim ir ou é para mim ficar? Mas Jesus diz: esperem até que vocês recebam do alto o Espírito Santo da promessa. Lembram lá? A Páscoa foi quando Jesus ressuscitou. 50 dias depois é o dia que o derramamento do Espírito Santo aconteceu, é o Pentecostes, né? Então aí tem 50 dias que separam a Páscoa do derramamento da promessa. 50 dias depois eles foram visitados pelo poder de Deus. E o que aconteceu quando eles receberam o Espírito Santo? Eles agora se tornaram testemunhas de Jesus. Em que lugar? A todos aqueles lugares que ele dizia que nós deveríamos ir, porque ele faz ali, para que a gente tenha uma ideia, né, quando ele fala: não, se vocês devem ir em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra, é mais ou menos se ele estivesse dizendo assim: esperem em Uberlândia, depois vocês agora vão ser testemunhas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais e em todo o mundo. Então ele está mostrando um sinal geográfico, porque era ali, a Judeia era em torno de Jerusalém, Samaria um pouco mais longe, e aí confins da terra é tudo aquilo que estava além das fronteiras daquele lugar. Deus quer revestir você do poder dele, Deus quer derramar sobre a sua vida o Espírito Santo, para que só assim você seja capaz de testemunhar. Aí você vai poder testemunhar de maneira que você faz seus negócios como um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Você vai poder testemunhar como marido e como mulher, como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Você vai poder fazer os seus estudos como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sem isso,
você vai tentar fazer um esforço que você não vai conseguir. Então não adianta apenas você ser dedicado e bem intencionado. Se você quer servir a Deus, só tem uma maneira: se eu e você formos cheios do Espírito Santo. No verso 8 ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder que vem do alto. Esse poder não é para que eu faça o que eu tenho vontade de fazer. Esse poder é a possibilidade agora de obedecer e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Esse poder agora que vai me conduzir contra às vezes a minha própria vontade, para que a vontade de Deus seja realizada através de mim. Então muita gente está tentando servir a Jesus sem Jesus estar com ele. Tem muita gente querendo viver cristianismo sem Cristo. Então aí nós pegamos um cerne de práticas religiosas e pensamos: não, então ser cristão é frequentar o culto semanalmente, entregar os meus dízimos e minha oferta, ser moralmente bem ajustado. Não é isso apenas. É sendo um homem e uma mulher transformado pelo Espírito Santo, aquilo que eu sou agora transpira, revela naturalmente, porque o sobrenatural de Deus tomou a minha vida. Entende isso? O homem e a mulher de Deus, que já teve uma experiência com o Espírito Santo, a vida natural dele é o sobrenatural. E aí não há mais esforço humano, no sentido de que eu vou fazer no meu braço, na minha força, na minha capacidade. Não, agora eu vou deixar que o Espírito tome a minha vida, aí eu vou fazer de toda a minha força, com todo o meu empenho, com toda a minha dedicação, disciplinado para que Deus me use aonde quer Ele usar, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja na Samaria, ou seja nos confins da terra. Ou seja, Deus está agindo para nos levar para o lugar que Ele tem para nós. Quando a gente vê sobre poder, né? Poder é possibilidade, faculdade. Se for lá para o dicionário, força física, vigor do corpo, da alma, soberanias, impérios, mando, autoridade, força, influência, posse, né? Tudo isso tem a ver com o poder. Mas lembre-se, né? Que é preciso, lá em João, no capítulo 16, ele diz: quando ele vier, o Espírito da verdade, guiar-vos-á a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará do que ouvir, e vos anunciará as coisas vindouras. Então é o Espírito que vai revelar para nós a verdade. E aí não temos confusão. Nós estamos vivendo em dias que todo momento nós somos bombardeados, né? Na história sempre foi assim, mas agora, devido à massificação da comunicação, né, nós temos esse input mais do que outras gerações. Narrativas do Estado, dos governos, da religião, isso sempre foi parte da humanidade, né? Mas agora, essa geração, a nossa geração, vivemos isso de maneira ao vivo e a cores em todo o tempo. Somos conectados ao mundo. Aquilo que acontece na Índia, aconteceu um acidente de um avião na Índia, agora já está chegando aí nos WhatsApp as imagens do avião caindo. Somos afligidos em tempo real por tudo que acontece nesses quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas aqui ele está dizendo: mas o Espírito Santo vai guiar a você a toda verdade. Ou seja, não é nem que eu vejo, lá em Isaías, eu estava conversando isso ontem com um amigo, eu não sei se você já está a par, essa nova tecnologia chamada inteligência artificial, já há alguns sites que eu posso pegar os seus vídeos que estão nas suas redes sociais e posso escrever um texto, ele vai gerar uma imagem, pegando as suas expressões, da sua maneira que você fala, e você vai ver um vídeo de alguém que é extremamente parecido com esse alguém, com a voz e com a entonação, com a linguagem da língua portuguesa ou qualquer língua que ele falar, né, nos seus erros e acertos, e ele vai colocar na boca de todos nós o que ele desejar. E você vai ver o vídeo e vai dizer: é o Galvaro que está falando. E na verdade aquilo foi gerado por uma inteligência artificial. Isso não é futuro não, isso já existe. E lá em Isaías diz assim: vai chegar um tempo que você não vai poder julgar pelo que você vê e pelo que você ouve.
Você vai estar vendo um vídeo e vai dizendo: esse não é o Galvão, porque apesar de estar sendo a imagem como ele, palavras na boca dele, mas essas não são as palavras que eu conheço o Galvão que ele fala. Então, para eu entender de Deus e ninguém me enganar, eu preciso entender quais são as palavras de Deus, para que ninguém diga para mim que Deus disse. Então, quando o diabo foi tentar Jesus, e veio com o quê? A palavra. O diabo usou salmos para tentar Jesus. Ele não foi lá, pegou um outro ensinamento de uma religião qualquer, não, ele foi lá, usou os textos hebraicos para tentar Jesus, e Jesus diz: olha, isso é parte da palavra, mas como não é toda a palavra, essa não é a palavra da maneira adequada. Quem que vai nos ajudar a discernir isso? O Espírito Santo. Então eu e você só seremos capazes de viver a vida que Deus tem, se houver em nós sopro do Espírito que nos conduz em todo o tempo. No seu relacionamento, no seu trabalho, sua vida social, na lida do seu dinheiro, com seus bens, com as pessoas que você gosta, que você não gosta. É o Espírito Santo da promessa. Quem quer intimidade com o Espírito Santo? Fala assim: eu quero ouvir a voz do Espírito na minha vida, para que ninguém me engane. Amém? Queria orar com você, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor é um Deus de milagres, e se nós estamos aqui, já podemos dizer que houve um milagre na nossa vida, porque sabemos quem éramos antes de te conhecer, sabemos o que conduzia os nossos pensamentos e as nossas escolhas, mas um dia o Senhor entrou na nossa vida e mudou para sempre o nosso viver. Paizinho, eu te peço agora, no nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento, batiza com o teu Espírito aqueles que ainda não receberam tal graça, que essa noite seja noite de transformação na nossa vida, como família, como irmãos e irmãs. Pai, sabemos que a tua palavra diz que o Senhor tira coisas boas do seu bom tesouro para dar àqueles que o amam, e que se nós pedíssemos do teu Espírito, o Senhor nos daria com abundância. E aqui nós estamos para dizer: precisamos do teu Espírito, que ilumina o nosso pensamento, o Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos, o Espírito que nos mostra o pecado, a justiça e juízo, o Espírito que nos conduz a toda a verdade, e que não permite que sejamos enganados por sofismas, por meias palavras. Espírito de Deus, toca o nosso coração, toca o nosso coração. Ainda com seus olhos fechados, se você quer receber de Deus uma porção generosa da presença dEle, de intimidade, se você hoje quer dizer: Deus, Espírito de Deus, toca a minha vida, me conduz, eu preciso desesperadamente do Senhor em mim, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Amém. Levanta bem alto sua mão. Agora fica de pé, você que levantou a mão. Vamos nos mover nessa direção. Põe a mão aí, levanta uma das mãos e põe a outra mão no peito. Pai, nós estamos aqui como irmãos e irmãs, porque precisamos de Ti para viver. Queremos confessar que nós não temos para onde ir. O que nós temos é o Senhor na nossa vida. Por isso nós precisamos do Teu Espírito, que vai dizer: vira à direita, vira à esquerda, aquieta-se, mova-se, aguarde, haja. Esse Espírito que fala conosco, que testemunha dentro de nós, de maneira que nós compreendamos a sua voz. Batiza com fogo, dá dons, sonhos, visões, profecias, novas línguas,
Levanta, ó Pai, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Levanta homens e mulheres de ensino, de adoração. Levanta gente que quer colocar os dons a serviço do teu reino. No nome de Jesus, ó Pai, batiza com fogo, queima toda palha, tira toda borra, toda sujeira da nossa vida, para que a nossa história, a nossa jornada, seja uma história que glorifica o teu nome. No nome de Jesus. No nome de, ainda de mãos levantadas, vamos cantar o refrão dessa música uma vez mais. Nós vamos dizer, declara isso. Que desce como fogo, Verbaliza. vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor é Deus de resposta, e o Senhor há de responder, ó Pai, todas as questões na vida de cada um de nós. O Senhor vai nos instruir no caminho que devemos seguir. O Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro, da peste, da seta, do dardo. O Senhor vai nos livrar, ó Pai, dos sofismas e enganos de Satanás contra nós. Por isso essa noite, enche o coração de fogo, queima o nosso coração, para louvor do teu nome, para louvor do teu nome. Amém e amém. Podemos aplaudir Jesus? A Ele toda a honra.